A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Senhor, entrego-me a Ti, sigo sempre assim, ouvindo Teu falar. Senhor, abro-me enfim, vivas dentro em mim, ensina-me a orar. Dias mais sábios. Relação de trabalho entre irmãos. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. Provérbios 29, 21. Quando um membro da igreja empregar outro membro em sua empresa, aquele poderá enfrentar dificuldades se este achar que tem algum privilégio sobre os demais funcionários por seu superior ser um irmão da igreja. O contratado pode abusar da boa vontade de seu chefe, incorrendo em insubordinação e displicência. Paulo, porém, deixa-nos uma lição de como o empregado deve tratar seu superior, quando ambos forem da família da fé. Também os que têm senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. 1 Timóteo 6:2. Logo, não se deve querer tirar proveito da situação. Antes é preciso ser um bom empregado e respeitar o chefe. Por outro lado, o patrão não deve maltratar os seus trabalhadores, e muito menos aos da família da fé. Paulo também fala aos empregadores: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Colossenses 4:1. Na vida da igreja, não há distinção entre classes sociais nem entre relações trabalhistas. No trabalho, cada um deve conhecer muito bem a sua responsabilidade, sem abusos de ambas as partes. O resultado é justiça e harmonia, e assim terão a bênção de Deus. Quero tanto te amar, preciso enraizar em Ti. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. Fique agora com a continuação da mensagem A Queda do Homem. Teu nome invocar. Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, eu e você vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. Nós somos prova disso, a igreja está nessa melhor fase, porque nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. Isso sim é viver. Mas como você vai viver pela palavra que sai da boca de Deus se o seu espírito parou de receber sinal? Seu espírito morreu. Seu espírito não recebe mais sinal, não está mais conectado, não tem como fazer conexão. Você não fica desesperado quando seu celular não faz conexão? Irmãos, o homem deve viver assim, desesperado. Todo homem está desesperado, não consigo conexão com Deus. Graças ao Senhor, você hoje tem conexão. Tem que ajudar essas pessoas que não têm conexão com Deus, né? No capítulo 4 mesmo de Mateus, aqui mostra, versículo a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o diabo, ele é um tentador. Ele tenta. Ele todo o tempo está tentando você para justamente prejudicar você, tá? 1 Tessalonicenses 2:3 diz assim: tendo vós ouvido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhesse não como a palavra de homens, mas sim como a palavra de Deus, como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando
eficazmente em vós os que credes. Quer dizer, a palavra de Deus opera quando nós cremos com simplicidade. Mas tem um tentador que está querendo causar interferência aqui. Né? Capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Se o tentador tira a simplicidade, tira a sua pureza para com Cristo, põe dúvida na palavra de Deus, você não será mais palco das operações da palavra de Deus. Você perdeu a simplicidade. Todo o trabalho dos apóstolos foi em vão. Por isso, irmão, nunca perca essa simplicidade, não caia na conversa do tentador. E por que ouvir o diabo? O diabo ele é muito sutil. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus deixa claro quem é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Porque quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Portanto, irmãos, Satanás só sabe fazer isso, só sabe mentir, e o resultado da sua mentira é matança, é homicídio. Nunca havia tido homicídio entre os seres humanos, ele foi o primeiro homicida, ele provocou Caim para matar seu irmão Abel. Depois de comer o fruto, né? Vamos voltar lá para Gênesis 3. Depois de comer o fruto, o que aconteceu? Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando você pede a pureza e simplicidade para com Deus, os seus olhos, os olhos do pecado se abrem. Você começa a enxergar as coisas que você não enxergava antes. Quando você era puro, você não enxergava. Todos os irmãos eram lindos. Todos os irmãos eram que te ajudavam muito, não é isso? De repente, um dia você ficou complicado. Quando ficou complicado, você não vê nenhum irmão bom mais. Nenhuma irmã que presta, né? Então, você é o único. E você é o único que está vendo os efeitos da igreja. Você é o único que está vendo os efeitos dos irmãos né? Se os olhos se abrem, irmão, cuidado com esse olho se abrir. Engana muito você. Como é que você mede isso, se esse vem de Deus ou não vem de Deus? Qual é o resultado disso? É alegria ou tristeza? Tristeza. E o seu semblante mostra isso. Como é que é o seu semblante? Semblante de ódio. Semblante de tristeza. Né? Não é mais aquele semblante de alegria. Hoje eu vejo muitos irmãos com semblante de alegria. Quando você é atingido pela morte, você parece que vê tudo que os outros não veem, mas o seu semblante é caído. Não quero viver com semblante caído mais. Eu quero estar vivendo esse momento de alegria. Infelizmente, pela desobediência de Adão, porque Adão comeu sem contestar, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos mostrar uma verdade bíblica que é Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Adão desobedeceu. E nós nos tornamos pecadores porque Adão desobedeceu. E versículo 17 também. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte reinou na humanidade. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Infelizmente, por simples fato de desobedecer a Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, caíram no engodo de Satanás, do diabo, comeram da árvore que Deus disse para não comer, cortou relação com Deus, cortaram conexão com Deus, certo? Os olhos se abrem e o que acontece, irmãos? Capítulo 5, versículo 12 ainda de Romanos. Portanto, assim como por um só homem, esse um só homem, Adão,
entrou o pecado no mundo. Esse mundo que Deus criou, restaurando a sua terra, esse mundo não havia pecado. Mas pela desobediência de um só homem, o pecado entrou, abriu a porta para o pecado entrar. E pelo pecado, a morte entrou. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a situação lamentável do homem de hoje. Esse abrir os olhos, irmão, não é coisa boa. O homem foi criado com um espírito para conectar-se com Deus, e Deus é representado pela árvore da vida. Deus queria tanto que o homem fosse lá comer da árvore da vida. A serpente sabia disso, se antecipou, e o homem não comeu da árvore da vida para se conectar com Deus, para receber de Deus a vida e a natureza de Deus, se conectou com o diabo. E o diabo é a morte, e o diabo é a mentira. Então, o homem deveria se conectar com a árvore da vida, conectado com Deus. O homem, então, receberia a vida de Deus e seria comandado pela palavra de Deus. Não só de bom viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tudo que Deus fala nos mantém vivo. Tudo que Deus fala nos governa. Tudo que Deus nos fala, irmãos, faz valer o sentido da nossa vida. O homem existe para fazer a vontade de Deus. Eu falei, numa das mensagens passadas, que Deus criou o homem assim. Esse é o mecanismo que Deus criou no homem. O homem tem 3 partes. Quem sabe? O homem tem espírito, alma e corpo. O corpo é feito pelo pó da terra. É a única coisa, a única parte do homem que é material, que é feito de matéria. Que quando termina o prazo de validade do corpo, volta a ser pó. Mas outras 2 partes do homem não procedem do pó da terra. As outras 2 partes procedem de Deus. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o Espírito de Deus que entrou em nós e formou o espírito humano e também a alma humana. Então, o nosso espírito e nossa alma não são matéria, mas são espirituais. E para que Deus criou isso, irmão? Para que serve o meu espírito? O meu espírito é principalmente ter contato com Deus. Deus soprou e o meu espírito foi feito para ter contato com Deus. E para que ter contato com Deus? Para receber de Deus a palavra. Certo? Em que parte você recebe a palavra de Deus no seu espírito? Comunhão. Lembra? Comunhão. Ora, a nossa comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, João fala em sua primeira epístola. A nossa comunhão com Deus é comunicação com Deus. Parte do Espírito que faz comunicação com Deus chama-se comunhão. E quando recebe a palavra de Deus pela comunhão, imediatamente no Espírito, a segunda parte do Espírito começa a funcionar. É a intuição. Você consegue ter uma percepção do que Deus quer através da sua palavra. A comunhão para receber a mensagem e intuição, a compreensão dessa mensagem e consciência. O que é consciência? Terceira parte do Espírito. A consciência, eu já disse para vocês, é junto, conhecer. Isto é, compartilhar. A consciência é para compartilhar o que Deus mandou, a mensagem que Deus mandou por o Espírito, compartilhar com o quê? Com a sua alma. Tá? E a parte da alma que recebe o compartilhamento do Espírito que vem pela consciência é a sua mente. A sua mente recebe da consciência a palavra de Deus. A sua mente recebe, tá? Compreende e passa pela emoção. A emoção vai dizer, é isso aí de Deus, eu gosto dessa palavra. A sua vontade toma uma decisão, eu vou praticar. É um suspiro de Deus, vamos praticar.
Aí a vontade, última parte da alma, manda para quem a ordem? O corpo, né? É a parte que sobrou. Né? Aí manda pro corpo. O que o corpo faz? Executa. Certo? Se a minha alma fala assim, tô com sede, pega um copo d'água, o que o corpo faz? Pega água e bebe. Ó. Né? Então o corpo executa o que a alma manda. E a alma deveria estar conectado com o espírito, e o espírito deve estar conectado com Deus para receber a palavra de Deus. Por isso, irmãos, hoje nós vivemos pela palavra de Deus. Todo o tempo conectado com Deus, Deus manda a palavra, imersão na palavra, intuição, consciência, a mente recebe, compreende, emoção, gosta, decisão. É assim que funciona. É assim que funciona. Tá? E o engano, o grande engodo de Satanás é dar para o homem a pseudo-capacidade de discernir o que é bem, o que é mal. O homem parece que agora os olhos se abrem. Agora eu vejo, puxa, eu estou nu. Eu preciso me cobrir, essa nudez. Antes não tinha a mínima percepção disso. Porque não tinha noção do pecado. Agora eu preciso me cobrir. Deus daqui a pouco vai aparecer. Eu vou ficar envergonhado na frente dele com essa nudez, né? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram folhas de figueira e costuraram, não sei como é que costuraram, deve ser com um cipózinho, né? Tal, e tamparam a sua nudez. Não foi assim que aconteceu? Dá uma olhada. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para cobrir essa parte, né, da nudez, tal. E folhas de figueira dura quanto tempo? Quanto tempo dura uma folha de figueira? Eu sei, mas não pode durar uma semana, né? Logo se seca e aparece a nudez de novo. Então, o que representa a folha de figueira? A justiça humana. A justiça humana, né, é como... Vamos dar uma olhada. Isaías 64, 6. Você é um pecador, tenta mostrar para os outros que você é um bom homem, mas na verdade a sua justiça não consegue tampar a sua vergonha, né? Então, 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ninguém consegue esconder seu pecado, ninguém consegue esconder sua vergonha. Irmão, não use de folha de figueira, né? Romanos capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E versículo 20. Ora, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, não tem como resolver nosso problema do pecado com uma folha de figueira. Com o pecado só tem uma solução, você sabia disso? É sangue. Hebreus 9, 22, né? Hebreus 9, 22, como diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Peço agora teu perdão, dá-me tua mão, eu quero te adorar, Senhor, vem me transformar. Alimento diário. Série
Gênesis, o princípio. Livro 3. Saía um rio do Éden. Autor Pedro Donk. A queda do homem. Quinta-feira. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:13. A proteção de Deus. A partir de hoje vamos abordar o tema da semana, que descreve a situação da queda do homem. Leiamos. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Quando o diabo, o inimigo de Deus, se aproxima do homem, é sempre por meio de uma dúvida sobre o falar do Senhor. Nada que seja verdadeiro, reto, claro, direto se relaciona com a serpente. Cuidado com as dúvidas. Satanás se aproxima de nós por meio delas. Quando a serpente apareceu a Eva, esta estava sozinha, sem a proteção de seu marido. Prezado leitor, não se exponha ao inimigo de Deus. Esteja sempre debaixo da proteção que o Senhor lhe concedeu, seja sob os líderes espirituais de sua igreja, seja sob seu marido, seja sob a comunhão protetora do próprio Deus. Tudo o que você for fazer na obra do Senhor, ao menor sinal de dúvida, tenha comunhão. Busque a proteção de Deus para a sua vida. E a melhor maneira de nos preservar nesse caminho é nos manter simples e puros em nosso viver na igreja. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Esse versículo explica muito bem a artimanha da serpente, o inimigo de Deus. Ele quer corromper sua mente e tirar sua simplicidade e pureza devidas a Deus. Faltando isso em nós, perderemos a proteção do Senhor e cairemos na armadilha do inimigo de Deus. Tudo que a serpente queria fazer no Éden era corromper a mente de Eva, porque a mente é a parte líder de nossa alma que a comanda. E a alma é onde está nossa personalidade. Uma vez que o inimigo de Deus consiga corromper nossa mente, ele corrompe nossa alma. E qual o primeiro passo estratégico de Satanás para conseguir esse feito? Colocar dúvida em sua mente. Se ele fizer isso, o efeito imediato será a perda de nossa simplicidade. E com esta vai-se também nossa pureza devida às coisas do Senhor. Ao menor sinal de questionamento de alguém que esteja a seu lado, você concordará. Quando a serpente diz a Eva que, se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abririam. Isso não é algo positivo. Os olhos abertos nessa porção da palavra significam estar prontos para questionar a palavra de Deus e, de modo prático, prestar atenção aos possíveis erros dos irmãos e acusá-los. Isso é muito grave. Uma pessoa assim terá sempre algo a falar contra as pessoas e a palavra do Senhor. Por que nossos adolescentes ganham tanta bênção de Deus? É justamente devido à sua simplicidade, pureza e amor pela palavra. Nós adultos precisamos voltar a ser como uma criança, nunca perder a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Na década de 1980, palavras negativas de alguns líderes estavam contaminando muitos jovens das igrejas do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Para tentar ajudá-los, comecei a ligar para vários e a visitá-los. Entretanto, de tanto ouvir muitas daquelas críticas e reclamações, percebi que eu mesmo havia sido contaminado. E como percebi isso? Comecei a ficar muito crítico em relação às palavras ministradas pelo irmão Dong Yulan. Enquanto eu ouvia, pensava em minha mente: o irmão Dong não deveria usar esse termo.
Esse termo pode dar a entender algo errado. O irmão Dong não deveria explicar esse versículo desse modo, deveria ser de outro. De tanto ajudar esses irmãos que haviam sido contaminados, comecei a ficar muito crítico. Foi assim que percebi o quanto a morte espiritual pode ser sutil. Em contato com ela, você pode ser, sem perceber, contaminado. Enquanto eu vivia esse conflito, observava os irmãos muito alegres à minha volta, desfrutando daquilo que ouviam. Somente eu estava com um semblante caído, com os olhos abertos para encontrar erros e problemas na palavra do Senhor. Chegou uma hora em que decidi dar um fim àquela situação. Pedi ao Senhor para me lavar e renovar, mas também percebi que leva tempo para livrar-se da morte. Não é o mesmo que pedir perdão por um furto. É bem mais profundo que isso. Levou meses para que eu realmente me sentisse liberto daquela situação. Por isso, meu encorajamento para os jovens é: não permita que o inimigo corrompa sua mente. Seja simples e puro. Ao menor sinal de dúvida quanto à palavra e crítica contra ela, diga para o inimigo de Deus: serpente, não me tente enganar. Eu sou 110% por Deus. Mantenhamos nosso coração simples e puro. Em realidade, o que acontece quando perdemos a simplicidade e pureza é que deixamos de ser o lugar de habitação de Deus. Isso está claramente explicitado no seguinte versículo: a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66:2. Deus repousa no coração daqueles que se mantêm simples. Não sejamos como os discípulos, que disputavam quem seria o maior ou o primeiro entre eles. Por isso, tenho insistido que os adultos precisam ter o coração simples e puro, como o dos adolescentes. Isso é sério. Se continuarmos complicados em nossa mente, com sentimento de disputa, lutando pela primazia, por lugar de destaque e por espaço na igreja, perderemos a oportunidade de ser descanso para o Senhor. Aquela pequena serpente do Éden se tornou um grande dragão no livro de Apocalipse. Aquela serpentezinha, aparentemente inocente no capítulo 3 de Gênesis, enganou Eva. E por ter enganado, ao longo das eras, tanta gente se afastou de Deus e viveu na carne, foi se alimentando dessas pessoas até se tornar esse grande dragão. Não seja você alimento do dragão. Viva no Espírito, não viva na carne. Marido e mulher devem viver em íntima comunhão, debaixo da proteção do Senhor. A Bíblia revela que a mulher é a parte mais frágil da relação. Por isso, Deus espera que o homem cumpra seu papel nessa união. O marido deve proteger sua esposa, tratá-la com dignidade, uma vez que ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Se seguirmos assim, nós nos manteremos no caminho da simplicidade e pureza, seremos um agradável lugar de repouso para o Senhor e jamais estaremos desprotegidos. Louvado seja o Senhor! Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio em sua cidade, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. Nessa comunhão, teu nome
O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.